Para sermos santos, precisamos ser castos. E como os olhos são a janela da alma, é muito importante aprendermos a ser castos também no olhar. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. O rosto delas não santifica ninguém. O lucro não é zero, mas o prejuízo, mesmo de tempo, é enorme. Elas só servem de estorvo aos que querem seguir o caminho árduo da santidade e contemplar a face de Deus radiante de beleza. Quer entender melhor do que eu estou falando? Então fica ligado e assiste o vídeo até o final. Então, nos nossos estudos das fontes franciscanas de hoje, falaremos sobre o conselho que São Francisco nos deu de evitarmos a familiaridade com as mulheres. E chegamos à conclusão de que o nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, desenvolveu, digamos assim, uma técnica. Para quem quiser acompanhar, trata-se de Tomás de Celano, Segunda Vida de São Francisco, capítulo 78, que tem como título Deve-se evitar a familiaridade com mulheres, como conversar com elas. Bom, mas de qualquer forma eu vou deixar escrito certinho o capítulo, tudo direitinho, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Bem, São Francisco encontrou uma maneira de não cair na concupiscência dos olhos e, consequentemente, na concupiscência da carne. Evitar a familiaridade com as mulheres. E o que seria essa familiaridade? Evitar ficar de conversinhas bobas com elas. Falar somente o necessário quando viessem pedir um conselho ou uma orientação espiritual. Nunca falar com uma mulher em particular, sempre em público e em voz alta, para que todos pudessem ouvir o que estava sendo dito. E nessas breves conversas, evitar olhar nos olhos delas. Olhar para o céu ou olhar para o chão, né? Bom, de modo geral, sempre evitar olhar para as mulheres. Dessa forma, somos levados a acreditar que talvez São Francisco tivesse uma fraqueza pelas mulheres e que ele não era seguro e por isso evitava até mesmo o contato visual com elas por medo de cair em tentação e não resistir. Mas isso não é verdade. Ao estudarmos a vida de São Francisco, encontramos passagens em que está bem claro que ele não tinha problemas em relação à sua vocação, ele não tinha nenhum problema em relação a isso, né? Estava bem certo da sua vocação, bem certo do seu amor pelo Senhor. Como naquela ocasião em que uma mulher vai ao encontro dele e propõe dormir com ele. O santo prontamente aceita, para o espanto de todos. Mas quando ela estava se dirigindo para o leito, ele aponta outro caminho. Vai lá para fora, onde há uma fogueira, tira toda a roupa, fica completamente nu e lá se deita, sem se queimar nas chamas. Deitado no meio do fogo, Francisco chama a mulher para deitar-se com ele. Logicamente que ela fugiu dali apavorada. Mas nessa narrativa vemos que São Francisco encara a tentação e ainda dá uma lição preciosíssima para aquela mulher e para todos nós, não é mesmo? A lição de que a fornicação é um pecado que nos leva às chamas do inferno. Se você estiver disposto a queimar no inferno, então siga adiante com a fornicação. Vemos que Frei Francisco não era um medroso, não era um covarde. Vemos que ele não tinha medo de olhar nos olhos das mulheres e não resistir a elas. Mas então, por que ele fazia tudo isso? Por que todo esse cuidado? Porque, na verdade, eram conselhos que ele estava dando aos frades. Conselhos através do exemplo. Palavras podem até convencer, não é mesmo? Mas o exemplo arrasta, e arrasta multidões. São Francisco de Assis sabia bem disso, e sabia também que a ordem estava crescendo e que a cada dia mais e mais homens se tornavam frades menores, mas que nem todos estavam preparados para enfrentar determinadas situações. O próprio Senhor nos disse no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Por isso São Francisco de Assis dizia: que tem um frade menor a tratar com uma mulher, a não ser quando esta pede religiosamente uma santa penitência ou uma orientação para viver melhor? Melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Mandava evitar totalmente o mel venenoso que é a familiaridade com as mulheres, que induzem ao erro até os homens santos. Temia que com isso o fraco se quebrasse depressa, e mesmo o forte ficasse muitas vezes enfraquecido em seu espírito. Achava que só escaparia de seu contágio, conversando com elas, o homem que fosse bem provado, capaz de, conforme a Santa Bíblia, andar no fogo sem queimar os pés. Para dar testemunho, cuidava ele mesmo de ser exemplo de toda virtude, pois as mulheres o perturbavam tanto que não se podia dizer que fazia isso por precaução ou para dar exemplo, mas realmente porque tinha medo e ficava horrorizado. Infelizmente, tendo se passado mais de 800 anos da fundação da Ordem dos Frades Menores, muitos dos ensinamentos de São Francisco, muitas de suas exortações estão se perdendo. Vemos frades que hoje em dia, lamentavelmente, caem nas mais terríveis tentações. E se já é assim complicado na Ordem Primeira, quanto mais na Ordem Terceira, da qual nós fazemos parte. Homens e mulheres, casados, viúvos, solteiros, de todas as idades, das mais diversas profissões e estados de vida. Muitas vezes, pessimamente desorientados por um frade mais perdido do que cego em tiroteio. Só nos resta implorar: São Francisco, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos castos no olhar e ajuda-nos principalmente a sermos fiéis em nossas convicções. Eu confesso que muitas vezes já fui mal interpretado. Me chamaram de grosso, de mal educado, justamente por eu tentar colocar em prática os conselhos de São Francisco de Assis. Ao cumprimentar uma mulher, diferente dos meus amigos que as abraçavam e as beijavam no rosto, eu apenas estendia a mão, mantendo certa distância, e faço isso até hoje, tá? Não sempre, pois na maioria das vezes cumprimento apenas assim com uma leve inclinação de cabeça, assim de longe, né? Ou com um tchauzinho, né? E só dou a mão se ela estender a mão primeiro, tá? Eu sou um homem casado. Eu não acho correto um homem casado abraçar e beijar outras mulheres que não seja a sua esposa ou a sua mãe, né? É como um padre. Claro, cada um em seu estado de vida. O padre morreu para o mundo. Por isso que ele usa a batina, né? Que é uma mortalha. Infelizmente, não são poucos os padres que abraçam e beijam e se aglomeram para fazer selfies, etc, etc. O padre deveria apenas de longe estender a mão para que o fiel tomasse a bênção e não dar intimidades. Mas, logicamente, e eu acho que nem precisava falar aqui, pois é óbvio, né? Os solteiros, ou seja, não são padres, nem religiosos ou religiosas, né? Esses sim precisam ter um pouco mais de familiaridade com o sexo oposto, né? Do contrário, nunca vão conhecer ninguém para namorar e casar, não é mesmo? Oxalá pudéssemos todos nós, leigos e clérigos, aprender com os exemplos de São Francisco de Assis e os colocar em prática. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você, homem, dentro do seu estado de vida, evita a familiaridade com as mulheres? E você, mulher, evita a familiaridade com os homens? Escreva aqui nos comentários, vamos conversar um pouco mais sobre isso, ok? E então, gostou desse vídeo? Colabore com o nosso apostolado, com o nosso canal, deixando aqui o seu like, não custa nada. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais, pois assim você nos ajuda a evangelizar. Quinta-feira que vem tem uma nova reflexão aqui no canal sobre a vida de São Francisco de Assis com base nas fontes franciscanas. Você não vai querer perder, né? Então, se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim, você não nos perde de vista, não perde nenhum vídeo aqui do canal, porque nós temos vídeos diários, sempre ao meio-dia, além de mais de 100 novenas.
podcast ao vivo toda terça-feira às 20 horas, live toda quinta-feira às 20 horas. Considere também fazer as suas compras na loja em que nós somos afiliados, pois assim você nos ajuda, nós ganhamos uma pequena comissão. O link para a loja Magazine Raimann está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Deus abençoe. Salve Maria!